Olá, mulheres lindas! Fico muito feliz em ter você aqui em mais uma mini aula, da educação alimentar. E se você está aqui nesse vídeo, assistindo esse vídeo, porque você tem interesse em melhorar a sua alimentação, a sua saúde, seus hábitos alimentares, você quer entender como o seu corpo funciona, e é sobre isso que vamos conversar um pouquinho nessa aula de hoje. Nós vamos entender hoje o que é resistência à insulina, entender como é que funciona o nosso corpo nesse sentido. Então, olha só, vou explicar de forma bem simples para você. O que eu vou falar aqui é o básico do básico que todo mundo deveria saber, desde a infância, desde criança até um idoso deveria saber isso, né? Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Na Bíblia fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, se você tem o seu corpo aí, ó, é o seu lar, né? Onde você está vivendo, você tem que saber como ele funciona para você colocar o combustível certo para ele funcionar bem, né? Pense aí em alguma doença que você não quer ter, que ninguém quer ter. Então, todas essas doenças aí que vem na sua cabeça, que você pensou, todas elas têm a ver com resistência à insulina. Então, por isso que a gente não quer ter resistência à insulina. Lembra disso, você não quer ter resistência à insulina. Mesmo que a resistência à insulina é uma ação protetora, né? Que o seu corpo acaba tentando se proteger, mas acabamos criando a resistência à insulina. A verdade é essa, nós criamos a resistência à insulina por conta da alimentação. A gente começou a comer coisas que não eram pra gente comer, não era comida, né? Que são os ultraprocessados, um monte de comida aí que faz mal. A gente acabou comendo esse tipo de comida, saímos de uma alimentação natural e começamos a comer um monte de outras coisas que não é comida de verdade. Então a gente acabou criando a resistência à insulina. Então, para a gente estar vivo, para o nosso corpo funcionar, a gente precisa de energias. Para produzir energia, precisa de 3 hormônios, que é a insulina, precisamos do cortisol e precisamos da tireoide. Então, precisamos desses 3 aí hormônios funcionando para a gente produzir energia. Se a insulina não funciona bem, está com algum problema, você, ao longo do tempo, vai desenvolver também algum problema em relação ao cortisol e em relação à tireoide. E da mesma forma, se você tiver um problema na tireoide, você vai, consequentemente, desenvolver um problema na insulina ou no cortisol. Então, estão tudo ligado. Precisa que esteja funcionando bem os 3. Agora vamos focar na insulina, porque tem muito a ver com a alimentação. A insulina é o quê? A insulina é um hormônio que o nosso pâncreas produz depois que quando a gente come, né? Lembra que eu falei que a gente come e libera açúcar, o açúcar cai todo lá no sangue. Quando o açúcar está no sangue, aí vamos lá, insulina, todo mundo. A insulina tem um papel maravilhoso, que é pegar esse açúcar que está no sangue e levar lá para a célula. Então é a insulina que carrega o açúcar para levar para a célula. E a insulina, né, ela já tem acesso liberado para entrar na célula e entregar lá o açúcar. Imagina que a célula é uma casa, né? Então a casa tem portas. A insulina, ela tem a chave da casa ali, ela abre a casa e coloca o açúcar lá dentro. A função dela é esse, pegar o açúcar do sangue, levar lá dentro da célula. Quando acontece a resistência à insulina, acontece que a gente acaba produzindo de mais ou de menos a insulina e a insulina não consegue fazer esse trabalho de levar o açúcar. Imaginar que tá lá um monte de açúcar no sangue e a insulina chega para pegar o açúcar e levar lá para dentro da célula. Lembra que pega o açúcar, leva lá na célula, só que ele chega lá na célula e ele não consegue mais abrir, ele está todo atrapalhado com um monte de chave e não consegue mais abrir e vai acumulando um monte de açúcar no sangue, que vai causando inflamação, que vai dando um monte de outras doenças. Todos os problemas, as doenças, doença autoimune, o câncer, diabetes, infarto, AVC, aterosclerose, artrose, artrite, Alzheimer, Parkinson, todas essas doenças estão ligadas à resistência à insulina. Então, o problema inicial dessas doenças, todo que eu te falei, é resistência à insulina. Por isso que a gente tem que ter muita atenção. E agora eu vou falar para vocês o que a gente tem que fazer para fugir disso, né? Ter uma saúde melhor. Tem 2 coisas que a gente pode fazer para ajudar o nosso corpo a funcionar bem, que é uma boa alimentação, comer comida de verdade, né? Lembra que eu falei proteína, gordura e carboidrato. Você vai comer um monte de carboidrato, não tem necessidade, só vai jogar um monte de açúcar no seu corpo. Então, pense nisso quando vocês forem comer. Proteína, gordura e carboidrato. Natural, beleza. Vocês vão comer, vão se saciar e vão estar ajudando o corpo de vocês.
A segunda coisa que você deve fazer, importantíssimo, é você fazer atividade física. Quando você faz atividade física, quando você está ali suando, correndo, malhando, você está fazendo, ajudando o seu corpo também a lidar contra aí essa resistência à insulina. Porque quando a gente está fazendo atividade física, a gente não precisa necessariamente da insulina para levar para a célula. Quando a gente faz atividade física, esforço físico, o açúcar vai direto para o músculo e a gente consegue não precisar tanto da insulina assim. Então, ó, alimentação natural, exercício físico é importantíssimo para a gente evitar resistência à insulina, que vocês já sabem agora que abre a porta aí para um monte de doenças. O foco é você comer comida de verdade, se saciar, comer proteína, gordura, e assim a gente consegue fazer o nosso corpo funcionar bem, né? E evitar um monte de problemas. A aula de hoje foi para vocês compreenderem um pouquinho, né? Sobre o perigo, né? Às vezes a gente acha que não tem perigo ficar comendo um monte de besteira. Tem sim, gente. Infelizmente existe o perigo, o que é gostoso, o que é irresistível, né? Aos nossos olhos, ao nosso paladar, muitas vezes vai nos adoecer. Então, escolha sempre uma alimentação com comida de verdade, e alimentação natural é uma opção, né? Essa que vocês estão testando, e a educação alimentar que eu passo é isso, é para você ter autonomia, você entender como seu corpo funciona. Tchau, tchau.